Oi, gente linda! Espero que esteja tudo bem com vocês estejam se cuidando. Hoje, no nosso componente curricular de filosofia, o nosso objeto de estudo será as divisões da lógica aristotélica. Eu sou a professora Marina e a gente vai aprender hoje sobre essas divisões, vamos relembrar o conceito de lógica e tudo mais. Então, se liga aí que a aula vai começar. Lógica, como nós já vimos, lógica vem do grego logos e significa palavra, pensamento, ideia, argumento, relato, razão. Ou seja, a gente pode dizer que a lógica é uma ciência porque através de sistemas de conhecimentos fundados, nós vamos conseguir descobrir princípios universais. A lógica é uma ciência das leis ponderais do pensamento, das ideias, porque é através da lógica que pertence à filosofia normativa, porque não tem fim definir o que é, mas a gente entende como deve ser, ou seja, que deve ser as orientações intelectuais para satisfazer as exigências de um pensamento correto. A lógica estabelece as condições de legitimidade, não de existência. A lógica é uma arte, porque é um método que permite fazer segundo certas regras, ou seja, a lógica, de fato, ao mesmo tempo que define as leis ideais do pensamento, estabelece as regras de pensamento correto, cujo conjunto constitui uma arte de pensar. Esse raciocínio é a operação intelectual que implica todas as outras operações, como espírito. A lógica é muitas vezes definida como a ciência do raciocínio correto. A lógica tem por finalidade a procura da demonstração de verdades, ou seja, você vai usar a lógica para chegar a um pensamento, um raciocínio que vai lhe mostrar qual é a verdade. Então, essas são as 4 compreensões básicas da lógica, que ela é uma ciência das leis do pensamento, uma ciência que é uma arte e uma ciência que vai nos levar a uma verdade. Ou seja, através da linguagem, é uma linguagem que vai estabelecer uma relação com esses ideais. Para poder termos um pensamento lógico, a gente vai ter alguns preceitos, como o princípio da argumentação válida. Mas o que vem ser a argumentação? A argumentação é o modo de expor ou apresentar raciocínios de modo a concordar ou refutar determinado ponto de vista, ideia ou hipótese. A argumentação é um discurso que encadeamos proposições para chegar a uma conclusão. Ou seja, vamos ver aqui uns exemplos. O mercúrio não é um sólido, isso é uma premissa. Mas, tia, uma premissa, o que é isso? Isso vem do latim, que foram colocadas antes. São ideias que são colocadas, também podemos dizer que são proposições, são enunciados que antecedem a conclusão e sustentam a passagem de premissas para a conclusão. Ou seja, aqui eu dei uma premissa. Aqui eu expus um argumento. Um argumento. E esse argumento a gente vai fazer uma análise. Eu falei que o mercúrio não é sólido. Eu parti desse princípio, certo? Que é a premissa. O mercúrio é um metal. Logo, algum metal não é sólido. Então, eu concluí que o mercúrio não é sólido. Isso foi a minha premissa, foi o meu princípio da minha argumentação. Sei que o mercúrio é um metal, então só posso deduzir que ele não é sólido. Essa foi minha conclusão. Aristóteles chamava esse tipo de argumentação de silogismo. Silogismo, isso mesmo. Que a gente vai se adentrar mais e vocês. Mas antes a gente vai entender quais são os tipos de argumentação. Existe a dedução, que é do geral para o particular, que foi aquele que a gente viu do mercúrio, que eu disse que o mercúrio não é sólido, eu parti do geral. Para depois uma especificidade, dizendo que ele é um metal. Indução particular para o geral, eu poderia dizer o contrário, que o mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio é sólido. Analogia é um tipo de indução imperfeita. Vamos ver um exemplo de analogia. Paulo sara de suas dores de cabeça com este remédio.
Logo, João há de sarar também de suas dores de cabeça com esse mesmo remédio. Ou seja, eu não posso comparar o que João sente no momento com Paulo, porque a gente sabe que para dores de cabeça pode ter inúmeros fatores, desde ser uma coisa hereditária que você já tem desde criança, até uma gripe. Então, isso é uma analogia, é uma indução imperfeita, porque eu não tenho argumentos sólidos que vão sustentar, eu não tenho premissas consistentes para isso. A gente está vendo aqui algumas nomenclaturas em lógicas e aqui a gente vai especificar. O que é uma proposição? Chamamos de proposição qualquer afirmação ou negação que apresente uma relação entre um termo e outro. Exemplo, todo cão é um mamífero. Eu estou dizendo que todo cão é mamífero. Nessa proposição, afirma-se que ele é mamífero por causa do cão. Ou seja, eu estou dando uma afirmação, uma negação, que a partir dela a gente vai ter os nossos argumentos. Entendendo melhor de proposição, segundo Kinney, toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Como assim, tia? Uma frase é uma proposição apenas quando admite um dos valores lógicos, de falso ou de verdadeiro. Vamos ver alguns exemplos. Frases que não são preposições. Pare. Quer uma xícara de café? Eu não estou bem certo se esta cor me agrada. Ou seja, eu estou dizendo frases, mas são frases que não têm um enunciado, não tem algo que eu possa dizer verdadeiro e falso. Por exemplo, quando eu digo pare, ficou sem aquela pontinha de indagação. Isso é verdadeiro, isso é falso. Quer uma xícara de café? Não entra verdadeiro nem falso. Eu não estou bem certo se esta cor me agrada. Não entra verdadeiro e falso, eu nem tenho certeza da cor que me agrada. Agora veja algumas que são. A Lua é o único satélite do planeta Terra. Eu posso dizer que isso é verdadeiro ou falso. E nós sabemos que sim, que isso é verdadeiro. A cidade de Salvador é a capital do estado do Amazonas. Falso, porque a gente sabe que a cidade de Salvador é a capital do estado da Bahia. O número 712 é ímpar, a gente sabe que isso é falso, porque para ser ímpar o número tem que terminar em 1, 3, 5, 7, 9. Raiz quadrada de dois números é um número irracional? Verdade. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, que dá 1,4 e por aí vai. Ou seja, eu pude dizer se é verdadeiro e falso, então tenho que partir de uma proposição, de uma premissa, para poder ter um argumento, ou verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, sustentá-lo. E se for falso, arranjar algo que possa comprová-lo e negá-lo. Os princípios fundamentais da lógica, como a gente já viu, a identidade. Se o enunciado é verdadeiro, ele é verdadeiro. Se eu digo que a Lua é satélite natural da Terra, é verdadeiro. Então, sempre vai ser verdadeiro. Não contradição. Duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras. Como é que eu digo que a Lua é o satélite natural da Terra e depois você me diz, eu mesmo venho para você e digo, não, a Lua não é o satélite natural da Terra, ela é o satélite natural de Marte. Então, não posso me contradizer, aqui te dizer uma coisa e depois dizer, não, não é bem assim. Terceiro excluído, não existe o meio termo, ou uma proposição é verdadeira ou é falsa. Observamos esses princípios pelos que chamamos de... E um dos princípios, que é o silogismo, que eu falei no início do vídeo, a gente tem aqui uma ideia. As premissas ou proposições. Todos os peixes são amarelos. Eu falei que todo peixe é amarelo. Então, vamos partir do geral e vamos ir aos pouquinhos. Cleo é um peixe. É uma premissa menor. De todos os peixes, eu tirei Cleo, que é um peixe. Então, logo, Cleo é amarelo. Eu concluí que Cleo é amarelo. Premissa geral, um princípio, parti do todo, fui para o específico e concluí. Aí aqui tem A, fui para B, C foi para A e C foi para B, ou seja, teve uma conclusão. Eu parti do maior, que era A, fui para B e cheguei a C, que é a conclusão. O silogismo é um tipo de argumento composto de três proposições. Duas premissas, que são duas proposições, duas ideias que eu vou dizer são verdadeiras ou falsas, e uma conclusão. Sua origem está ligada ao berço da civilização ocidental, a Grécia Antiga, com o pensamento do filósofo Aristóteles. Ele chamou sua obra de Primeiros Analíticos, isto porque o silogismo é uma forma de análise que procura decompor em partes os argumentos e as proposições de um argumento e seus termos.
Mais tarde, o conjunto de seus escritos silolísticos foi chamado de órgão, ou seja, instrumento para pensar corretamente. Há 4 tipos de proposições que podem conter um silogismo. Então, o silogismo é um argumento antigo, que eu vou ter 2 premissas, uma maior, que é o todo, uma menor, que é específica, e depois eu vou concluir se aquilo existe ou não. Eu posso dizer A, E e O. A para a universal afirmativa. Todos os A's são B's, ou seja, quando eu disse que todos os peixes são amarelos, de todos os que foi a premissa A, né, eu vou partir para B, que é a universal negativa, nenhum A é B. Todos os peixes são amarelos, então os gatos não são amarelos, porque eles não são peixes. E a particular afirmativa, aí quando eu digo que todos os vertebrados têm coluna, então, se eu sei que o peixe e o gato são vertebrados, eles vão ter coluna, tá vendo que eu fiz algo comum? E depois a partícula negativa, em que A não são B. Então, eu posso dizer que, embora todos os vertebrados, como o peixe e o gato, né, que é um mamífero, são vertebrados, eu posso dizer que eles não são invertebrados. Viu que, como de uma premissa maior, eu fui vendo o que eles têm de diferente e o que eles têm de iguais? Vamos aqui para um outro exemplo de lógica, sem animais dessa vez. A universal afirmativa. Todos os jogadores de futebol são craques. Aí eu parti para uma negação, disse, nenhum jogador de futebol é craque. Afirmei tudo, depois eu neguei. Depois eu fui tirar um meio termo. Alguns jogadores de futebol são craques, certo? Particular negativa. Alguns jogadores de futebol não são craques. Peguei o geral e fui contradizendo-me até chegar numa conclusão. E a gente sabe que alguns jogadores de futebol realmente são muito bons, mas nem todos são bons. Nas nossas próximas aulas, a gente vai ver mais do silogismo, a gente vai ver mais de argumentação. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida, procure-me para maiores esclarecimentos. Um grande beijo, se cuidem e fiquem com Deus.